Meus irmãos, na sua carta à Igreja de Roma, no capítulo 15, já quase no final da carta aos Romanos, a partir do versículo 25, o apóstolo Paulo, escrevendo ali à Igreja de Roma e fazendo menção dos seus planos, no sentido de que ele pretendia visitar aquela igreja para dali ser encaminhado pela igreja até, se Deus permitisse, a Espanha, para ali também pregar o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo menciona também que ele estaria viajando não apenas com o intuito de pregar o Evangelho, mas também com o intuito de levantar uma coleta, uma oferta para auxílio da igreja de Jerusalém, que estava passando por tribulações. Essa referência aqui no capítulo 15 da carta aos Romanos não é o mesmo evento, a mesma escassez, a mesma necessidade, a mesma fome que o apóstolo Paulo se refere no texto que nós lemos em Atos, no capítulo 11, agora há pouco. Essa porção aqui na carta aos Romanos é uma referência posterior. Isso aconteceria alguns anos depois, quando o apóstolo Paulo estava levantando uma coleta, uma oferta, tanto nas regiões da Caia, da Macedônia, para então suprir, mais uma vez, as necessidades da igreja de Jerusalém. Mas aqui em Romanos, quando ele trata desse assunto, ele estabelece um importante princípio no que diz respeito à solidariedade cristã. Observem comigo, eu vou ler desde o verso 25 do capítulo 15 da carta aos Romanos até o versículo 27. Os irmãos depois observem especialmente o versículo 27. Mas agora, disse o apóstolo Paulo, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. E nesse versículo 27, quando o apóstolo Paulo diz que os gentios são de fato devedores aos judeus e que faziam muito bem em se preocuparem com a situação material de carência daqueles de quem eles tinham recebido tanto proveito, porque através dos judeus eles receberam o evangelho da graça de Deus em Cristo. Paulo deixa claro que eles estavam ali procedendo de fato como devedores. E se eles haviam sido beneficiados, abençoados pelos valores espirituais dos judeus, nada mais correto, nada mais apropriado que eles, que tinham mais recursos financeiros, viessem a socorrer e a servir aquela igreja predominantemente judaica com os recursos financeiros que Deus havia colocado à disposição deles. Meus irmãos, essa é a questão aqui. Como eu disse, não é o mesmo evento, não se trata do mesmo auxílio. Aqui nós temos um auxílio, uma ajuda da igreja de Antioquia atendendo ali as necessidades da igreja de Jerusalém. Na carta aos Romanos, a referência que Paulo faz é uma coleta bem posterior, já quase no final das suas viagens missionárias, que aqui no capítulo 11 do livro de Atos, ela ainda nem sequer haviam começado,
mas que também estabelece o mesmo princípio. Os irmãos têm em mente o contexto da passagem que eu acabei de ler, os versículos 27 a 30, esses versículos finais do capítulo 11 do livro de Atos. Os irmãos devem ter em mente que na semana passada, domingo passado, nós estivemos aqui considerando juntos como o Evangelho alcançou a cidade de Antioquia. Nós estivemos vendo juntos como foi que a igreja ali iniciou pelo testemunho evangélico, pela evangelização de evangelistas anônimos que, perseguidos ali em Jerusalém, quando da perseguição a Estevão, da morte de Estevão, eles então foram se espalhando, chegaram até a cidade de Antioquia e alguns crentes anunciaram a palavra ali, não apenas aos judeus, mas também aos gregos, e Deus, de fato, abençoou o trabalho deles, o testemunho daqueles evangelistas anônimos, daqueles crentes anônimos ali, de tal maneira que surgiu ali uma igreja, floresceu ali uma igreja próspera. Muitas pessoas foram alcançadas pelo evangelho que havia sido anunciado por aqueles evangelistas anônimos, e vimos também como nós vimos também a confirmação daquela igreja ali, daquele trabalho evangelístico daqueles irmãos, aqueles crentes primeiros que haviam se convertido em Jerusalém e estavam sob perseguição, fugidos, quando a igreja em Jerusalém enviou Barnabé para que ele ali verificasse a genuinidade daquela obra, daquilo que Deus estava ali supostamente fazendo, e vimos como Barnabé se encheu de alegria quando ali chegando ele pôde constatar que se tratava de uma obra genuína da graça de Deus em Cristo, quando ele viu as pessoas ali realmente transformadas e convertidas ao Senhor, e ali Barnabé esteve exortando aqueles irmãos a permanecerem firmes na graça de Deus, ali que havia sido anunciada e que eles haviam recebido através da pregação do Evangelho. Mas além do início e da confirmação ou reconhecimento da igreja cristã em Antioquia, estive comentando também com os irmãos a obra de consolidação daquela igreja, quando Barnabé foi até Tarso em busca de Saulo e levou Saulo, e por um ano eles permaneceram na cidade de Antioquia, encorajando aquela igreja, encorajando aqueles irmãos e ensinando aqueles irmãos, doutrinando a igreja, instruindo a igreja no evangelho que eles haviam recebido do Senhor. O que eu quero ver hoje com os irmãos, com base nesses versículos finais desse relato, é mais uma etapa, na verdade, na vida daquela igreja de Antioquia. Se no domingo passado nós estivemos considerando aqui o início, o reconhecimento e a consolidação daquela igreja, hoje eu quero refletir com os irmãos um pouco acerca do exemplo de solidariedade que aquela igreja cristã em Antioquia nos proporciona, nos oferece nessa oportunidade que Deus concedeu àquela igreja diante das necessidades da igreja mãe na cidade de Jerusalém. E ao fazer isso, eu quero chamar a atenção dos irmãos, primeiro, para esse primeiro lado a que nós encontramos aqui na história. Como, de fato, a igreja de Jerusalém abençoou a igreja de Antioquia através dos seus mestres, como Barnabé, Saulo, através dos seus profetas que lá foram. E por outro lado, quero ver depois com os irmãos o outro lado da história, como a igreja de Antioquia
abençoou financeiramente a igreja de Jerusalém, assistindo às necessidades daquela igreja, bem de acordo com o princípio que o apóstolo Paulo estabeleceu, e nós lemos há pouco no versículo 27 de Romanos, no capítulo 15, quando ele diz que, de fato, os gentios são devedores aos judeus, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, eles devem também servi-los com bens materiais. O que nós temos aqui, nesses versículos que lemos há pouco, é exatamente um exemplo dessa solidariedade mútua que deve haver entre as igrejas de Cristo. Nesse bom exemplo que a igreja de Antioquia nos dá de solidariedade cristã em socorrer ali a igreja de Jerusalém. Mas vamos primeiro comentar um pouco, irmãos, esse primeiro lado da história, quando nós lemos aqui que exatamente naqueles dias, naquele ano ali, em que Barnabé e Saulo estavam ministrando à igreja recém-fundada, mas próspera, de Antioquia, chegaram alguns profetas, crentes, vindos de Jerusalém, convertidos da igreja mãe de Jerusalém, e então, por alguma razão que não sabemos a razão, porque eles foram até a cidade de Antioquia, e lemos também que dentre eles estava um profeta de nome Ágabo, acerca do qual nós vamos ler posteriormente, que ele novamente faria uma nova profecia lá no capítulo 21, se não me falha a memória, do livro de Atos, quando ele amarraria as próprias mãos com o cinturão do apóstolo Paulo e disse: assim como eu estou, assim vai acontecer com você também. Se você for para Jerusalém, você será preso. E o apóstolo Paulo disse: eu estou pronto para ir para Jerusalém, não somente para ser preso, mas se necessário for, para morrer por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. E diz o texto que Ágabo, então, dava a entender pelo Espírito Santo, ele significava pelo Espírito Santo, ele queria dizer, através das suas profecias, pelo Espírito Santo, que estava para vir uma grande fome sobre o mundo, sobre todo o mundo. Aqui nós devemos entender todo o mundo como o mundo romano, como o Império Romano, como era entendido na época. E que, evidentemente, isso iria causar necessidades especiais para a igreja já perseguida e necessitada e carente lá na cidade de Jerusalém. Meus irmãos, isso suscita a questão do ofício profético. Nós sabemos que a profecia, os profetas, na dispensação da graça, eles constituem um ofício importantíssimo, na verdade, para o estabelecimento da igreja cristã naqueles primeiros momentos quando a vontade de Deus estava sendo revelada ao seu povo, especialmente pelo ministério dos apóstolos e pelo ministério dos profetas. Nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 28, que apenas os apóstolos, o apostolado, constituía o ofício mais importante do que o ofício profético. O ofício profético era o segundo em importância na avaliação do apóstolo Paulo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois ele fala de mais alguns dons distribuídos à igreja. E a razão disso é muito simples, é que através da profecia a igreja era edificada, a igreja era consolada, a igreja era advertida,
E dentre as funções exercidas pelos profetas, estava também não apenas a revelação dos mistérios de Deus, essa era a principal função dos profetas no Novo Testamento, a revelação das verdades de Deus. Nós vemos isso em várias passagens bíblicas, 1 Coríntios, Efésios também, no capítulo 3, no versículo 5, onde nós lemos o apóstolo Paulo falando sobre a unidade da igreja, e ele diz que, falando com referência a Cristo, ele diz: pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. De fato, naquele novo momento da história da igreja, nessa nova administração, nessa nova dispensação da graça, os apóstolos e profetas, eles exerciam uma função fundamental e essencial. Eles eram, na verdade, na linguagem do apóstolo, o fundamento da igreja. Nós já estudamos a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, e é provável que os irmãos lembrem ainda o que lemos nessa carta no capítulo 2, no versículo 20. No versículo 20, nós lemos o apóstolo Paulo comparando a igreja a uma sólida construção. E ele diz então que o fundamento dessa construção é exatamente o ministério dos apóstolos e dos profetas. Olha o que lemos. Vou ler desde o verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nessa passagem, o apóstolo Paulo compara, como eu disse, a igreja de Cristo a uma construção cuja pedra fundamental é Cristo e cujo alicerce, lançado uma vez, foi através do ensino e revelações que Deus deu aos apóstolos e profetas que, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, revelaram os mistérios de Deus para essa nova dispensação da igreja de Cristo na graça, na dispensação da graça. E, portanto, na igreja primitiva, meus irmãos e irmãs, o ministério profético, o ofício profético, um dos 3 ofícios temporários da igreja cristã nessa nova dispensação, o ofício apostólico, o ofício profético e o ofício do evangelista, que eram auxiliares trabalhando diretamente sob a autoridade apostólica, com jurisdição sobre várias igrejas, constituíram o fundamento, o alicerce da igreja de Cristo nessa nova dispensação. E como a figura sugere, nós continuamos lançando alicerces. Os alicerces são lançados uma só vez. E depois então vem a igreja de Cristo, nós, pedras vivas, que são ali ajustados e colocados, cada uma no seu lugar, nesse edifício que é a igreja de Cristo, aonde o Espírito Santo de Deus habita nos corações dos crentes, e de uma maneira muito especial, quando 2 ou 3 se encontram reunidos em nome do Senhor, em adoração a Ele. Portanto, irmãos, aqui nós estamos diante de um ofício que era um ofício temporário, um ofício próprio para aquela época, em que as verdades de Deus estavam sendo reveladas, em que o alicerce da igreja cristã estava sendo estabelecido, lançado, preparado, e nós temos agora acesso a esse alicerce dos apóstolos e dos profetas através da palavra de Deus, da revelação inspirada que esses apóstolos e profetas, sendo utilizados como instrumentos nas mãos do Espírito Santo,
nos legaram para a igreja para os séculos seguintes, para os séculos vindouros. E dentre as funções dos profetas na época, estava também não apenas exortar a igreja, advertir a igreja, alertar a igreja, fortalecer a igreja através da revelação dos mistérios de Deus, mas também guiar a igreja, conduzir a igreja, revelando aspectos futuros ainda que viriam a acontecer e seria importante que a igreja de Cristo viesse a conhecer de antemão. Na verdade, ao fazerem isso, eles estavam cumprindo aquilo que o próprio Senhor Jesus havia dito no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13, quando o Senhor Jesus diz que quando ele fosse para o Pai e então viesse o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, estou lendo o texto, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E assim, irmãos, foi que aconteceu. E assim foi que Ágabo estava ali falando, não das imaginações do seu coração, não daquilo que ele queria que acontecesse, ou temesse que viesse a acontecer, ou que ele havia concluído pela observação dos astros, ou qualquer outra coisa. Não. Ele estava ali como instrumento do Espírito Santo de Deus, revelando à igreja coisas que de fato viriam a acontecer e que seria importante que a igreja de Cristo soubesse ali, que a igreja de Antioquia soubesse, para que pudesse prover os meios e os recursos necessários para ajudar uma igreja que, quando a fome viesse, passaria por grande tribulação e grande necessidade se não fosse auxiliada, se não fosse ajudada, como de fato foi aqui, seria pela igreja de Antioquia. Portanto, aqui está Ágabo e aqui está a sua profecia. Ele foi avisado a ele, foi revelado a ele, pelo Espírito Santo de Deus, que viria uma grande fome, uma grande escassez sobre o mundo romano de então. E está implícito aqui que provavelmente ele alertou para o fato de que a igreja de Jerusalém, carente, de lá ele tinha vindo, de Jerusalém, para anunciar essa profecia na igreja de Antioquia, iria sofrer grandemente com aquela fome. E Lucas, o autor desse livro, desse segundo volume da sua obra, ele observa no final do versículo 28 que de fato essa fome sobreveio ao mundo romano quando o imperador Cláudio reinava. No curto reinado do imperador Cláudio, que durou poucos anos, de fato nós temos informações históricas, não apenas de historiadores judeus, como Joséfo, mas de historiadores romanos também, como Suetônio, que houve uma grande fome naquela época. O que aconteceu foi que houve uma grande enchente do rio Nilo, às margens do qual muito alimento era produzido, e como consequência disso, os preços dos cereais subiram às alturas por vários anos, e então houve grande fome ali em várias regiões do Império Romano, e Joséfo menciona que entre os anos 46 e 48, depois de Cristo, exatamente quando Cláudio reinava, houve uma fome muito intensa, grande, muitas pessoas morreram em Jerusalém, como consequência daquela escassez de alimentos, daquela fome generalizada que veio a acontecer exatamente como o Espírito Santo de Deus havia revelado a Ágabo e o profeta Ágabo havia ali revelado à igreja de Jerusalém. Mas, meus irmãos, esse é um lado da história que nós temos aqui.
ao lado da igreja de Jerusalém, abençoando a igreja de Antioquia. Ali, missionários anônimos que saíram de Jerusalém, chegaram lá em Antioquia, pregaram o evangelho. Depois Barnabé lá esteve, reconhecendo a igreja. Depois lá esteve mais Saulo, por um ano, os dois edificando e consolidando aquela igreja. E aí estavam também profetas que foram de Jerusalém e estavam na cidade de Antioquia, advertindo para essa fome que acometeria não apenas Jerusalém, mas também a cidade de Antioquia. Evidentemente, eles teriam que também fazer reservas e previsões para se manterem e se sustentarem naquele período que viria, como Ágabo havia predito pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, aqui nós temos a igreja de Antioquia, em todo esse relato que nós temos visto desde o domingo passado, começa aqui no versículo 19, sendo abençoada pelos valores espirituais dos judeus. E agora, diante dessa profecia de Ágabo, a igreja de Antioquia teve a oportunidade de retribuir a igreja de Jerusalém com aquilo que a igreja de Antioquia tinha. As igrejas ali naquela região, fora de Jerusalém, eram igrejas mais prósperas. Elas tinham mais recursos financeiros do que a igreja lá em Jerusalém. Pessoas com maior condições financeiras estavam se convertendo, se unindo à igreja e, portanto, eles tinham mais condições de socorrer a igreja de Jerusalém naquela fome que viria, fazendo previsão ali, separando recursos e então enviando esses recursos à igreja de Jerusalém para que eles pudessem comprar alimentos e assim estocar e aí enfrentar aquela fome generalizada que viria sobre o Império Romano e que se manifestaria também com consequências graves na cidade de Jerusalém e também na igreja que estava localizada lá em Jerusalém. E então, diante dessa profecia de Ágabo, eles tomaram uma decisão. A decisão de acordo com as posses que eles tinham, separar um recurso para ali suprir não apenas as necessidades próprias deles, mas conscientes de que a necessidade em Jerusalém era maior naquela igreja, enviar um socorro, no original, uma diaconia, um auxílio para minorar, aliviar os sofrimentos que viriam sobre a igreja mais pobre, lá, mãe, sediada na cidade de Jerusalém. E eles não apenas pararam na decisão, eles não apenas ficaram na vontade, mas diz o texto que eles assim também fizeram. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam em Jerusalém, na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. E aí, então, os ministros, aqueles que estavam ministrando, os líderes ali, maiores, na igreja de Antioquia, naquele momento, Barnabé e Saulo receberam aqueles valores que foram confiados a eles, e eles então levaram esses valores e entregaram esses valores aos presbíteros de Antioquia, de Jerusalém. Vemos aqui já pela primeira vez os presbíteros aparecendo, já se organizando ali, mais na igreja de Jerusalém, e eles então entregando aqueles recursos para que eles distribuíssem a cada uma das pessoas de acordo com as necessidades, a pobreza, a carência de cada um dos membros da igreja de Jerusalém. Talvez alguém pudesse pensar assim, mas no capítulo 6, nós não lemos
os apóstolos abrindo mão dessa função da diaconia e escolhendo diáconos para exercerem essas atividades, para que eles pudessem então se dedicar às tarefas próprias e essenciais do ofício deles, que era a oração e o ministério da palavra? Sim, meus irmãos, claro, essa era a função essencial deles. Mas isso de maneira nenhuma significa que em ocasiões extraordinárias os apóstolos não pudessem ali socorrer e serem utilizados, ministros, para suprir essas necessidades. Eu anotei aqui um pequeno comentário que eu li, num ótimo comentário, conhecido, reconhecido como um bom comentário reformado, que é o comentário de Matthew Henry. E comentando essa porção, ele diz assim: não há nada errado em que, em casos extraordinários, os ministros do Evangelho sejam mensageiros de atos caridosos da igreja. Embora o cuidado constante dessas tarefas ordinariamente os afastariam da tarefa mais necessária e pertinente àqueles que se consagraram à oração e ao ministério da palavra. É um comentário sábio e é um comentário que reflete aquilo que acontecia no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar os apóstolos pregando o Evangelho. Nós vamos encontrar os apóstolos e os ministros se consagrando aquilo que era essencial ao ministério deles, que era a oração e o ensino, o estudo, se afadigando na palavra e no ensino e delegando essas outras atividades também importantes da assistência da igreja aos diáconos, para que eles pudessem realizar aquelas atividades, aquelas funções, e os apóstolos então pudessem se consagrar à oração e ao ministério da palavra. Mas ocasionalmente nós vamos encontrar esses mesmos apóstolos, como o apóstolo Paulo, sendo utilizados como instrumentos de uma outra mensagem, a mensagem de caridade, a mensagem que a igreja ali se condói da necessidade daqueles outros irmãos, e então ali aqueles que eram mensageiros do Evangelho à igreja, nesses momentos ocasionais, extraordinários, circunstanciais, eles são empregados também como mensageiros de boas novas financeiras, de boas novas de socorro, de ajuda a irmãos que estavam ali carentes. Então, há também uma dúvida se esses anciãos, esses presbíteros mencionados ali, seriam os mesmos diáconos mencionados no capítulo 6. É possível que ali aqueles diáconos que haviam sido escolhidos para serviço, nesse momento, a semelhança do que acontecia nas sinagogas, quando os líderes eram chamados de presbíteros, de anciãos, ali eles estivessem sendo chamados de anciãos. Mas eu não penso que seja essa a melhor interpretação. O mais provável é que aqui já uma liderança espiritual própria para a cidade de Jerusalém estivesse se levantando, os anciãos, e então eles receberiam essas ofertas para depois então passarem, administrarem isso nas mãos dos diáconos, para que eles comprassem os alimentos, suprissem as necessidades das viúvas, como nós vimos no capítulo 6 do livro de Atos, e dos carentes e dos pobres ali na cidade de Jerusalém. O que acontece hoje nas igrejas reformadas e presbiterianas não é diferente disso. Os ministros da palavra se dedicam especialmente à oração e à pregação do Evangelho, mas eles também, juntamente com os presbíteros, supervisionam pastoralmente, espiritualmente a igreja, e então delegam essa responsabilidade de auxílio financeiro aos diáconos que a exercem para o socorro dos necessitados dentro da igreja. E vemos aqui, portanto, irmãos, esse exemplo da igreja de Antioquia, um exemplo de solidariedade. Nesse relato que Lucas nos dá, desde o versículo 19, nós vemos não apenas o início de uma igreja, o reconhecimento de uma igreja oficial pela igreja mãe em Jerusalém, nós vemos a consolidação de uma igreja pelo ensino de Saulo e de Barnabé, e vemos agora o exemplo de uma igreja que genuinamente convertida, através dessa profecia de Ágabo, encontra oportunidade para manifestar a sua gratidão
pelas bênçãos espirituais que havia recebido da igreja de Jerusalém, agora sendo um instrumento na graça de Deus e na providência de Deus, para socorrer e ser também uma bênção para aqueles irmãos carentes na igreja de Jerusalém. Meus irmãos, eu quero daqui concluir extraindo algumas lições para nós, mas algumas lições relacionadas a praticamente uma lição principal, que é essa lição de solidariedade cristã, de unidade, de como a unidade da Igreja de Cristo deve se manifestar em termos de uma genuína solidariedade cristã. João nos diz na sua primeira carta que nós devemos, se de fato somos convertidos, devemos demonstrar o amor cristão assistindo, ajudando os irmãos quando de fato eles precisam de ajuda. E esse texto nos ensina que não apenas os irmãos em melhor situação financeira devem socorrer aqueles que precisam, aqueles necessitados, mas as próprias igrejas, em uma situação financeira melhor, também têm esse dever, essa responsabilidade de socorrer as igrejas que Deus coloca como próximas de nós. Os irmãos lembram bem da história do nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Nosso próximo é aquele que Deus, na sua soberania, na sua providência, coloca diante de nós, em necessidade, e nos mostra claramente que nós somos o instrumento que Deus estabeleceu naquela circunstância para socorrer aquela necessidade. Esse é o nosso próximo. E devemos socorrer a todos, mas especialmente, a Bíblia nos ensina, aos da família da fé. Esses são responsabilidade principal nossa, da igreja. E essa passagem nos ensina que a solidariedade cristã é uma manifestação adequada, própria, necessária mesmo, da unidade que nós professamos ter como crentes em Cristo Jesus. Se uma igreja, por exemplo, mais próxima a nós, nosso presbitério, tem alguma necessidade, manutenção de pastores, ou uma necessidade outra ali na igreja, e nós como igreja, se temos um pouco mais de condições financeiras, nós devemos estar prontos e dispostos a auxiliar e ajudar e subsidiar essas igrejas para que elas possam, então, viver de maneira digna, os irmãos que ali labutam, viver de maneira digna e suprir, inclusive, necessidade dos irmãos quando essa necessidade, porventura, vier a ocorrer. Mas esse texto nos ensina o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar posteriormente ainda, de maneira mais detalhada. Ele nos ensina também como ele nos indica já aqui como esse socorro deve ser feito. E praticamente 3 coisas são indicadas aqui. Deve ser um ato voluntário. Em nada aqui nesse texto nós ouvimos sobre nenhuma obrigação ou sobre qualquer tipo de pressão ou qualquer tipo de necessidade. Tinha que ser feito isso. Não. Nós não encontramos esse tipo de coisa no Novo Testamento. É verdade que se nós somos beneficiários dos valores espirituais, então nada mais justo e espiritualmente nós somos devedores de ajudar. Mas os atos que nós vemos aqui são atos claramente descritos como atos voluntários. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles efetivamente fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Eles voluntariamente, reconhecendo que Deus os tinha abençoado de tal maneira que eles poderiam ajudar aqueles irmãos ali necessitados, eles manifestaram a solidariedade cristã deles, separando uma parte daquilo que Deus havia graciosamente dado a eles,
Pois toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Não é meramente produto nosso. É Deus que nos coloca como mordomos. E então, eles aqui voluntariamente ajudaram aqueles irmãos. O outro critério é o critério das possibilidades pessoais de cada um, conforme as suas posses. Nós lemos aqui. Também poderíamos traduzir, em vez de conforme as suas posses, conforme a abundância de cada um. Conforme aquilo que Deus havia dado e que dava para satisfazer as necessidades individuais e ainda tinha como ajudar a outras pessoas. E o que nós vemos aqui é esse critério segundo, de que esse socorro de irmãos para com outros irmãos necessitados, que Deus coloca de um modo ou de outro como seu próximo, e de igrejas para com outras igrejas, que Deus, de um modo ou de outro, coloca como nossas próximas, de acordo com o critério da voluntariedade, da liberalidade, e de acordo com o critério das posses, dos recursos, que Deus graciosamente tem colocado à nossa disposição para o nosso sustento e, com a graça de Deus, até para socorrer e assistir às necessidades legítimas, urgentes de outros irmãos e de outras igrejas. E claro que está subentendido aqui a questão da necessidade. Não é? As necessidades haviam, e os irmãos ali deveriam ser socorridos de acordo com as necessidades que eles tinham, com a carência que eles tinham, com a maior pobreza ou menor pobreza que eles tinham lá na cidade de Jerusalém. E se esse é um dever individual de crentes que têm mais recursos, para com irmãos que têm menos recursos, e Deus coloca como próximo. E se esse é um dever de igrejas que têm mais recursos, para com igrejas que têm menos recursos e que Deus coloca como nossas próximas, meus irmãos, essa é uma responsabilidade maior ainda quando acontece de nós sermos devedores espirituais, no sentido de termos recebido bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo sempre procura mostrar isso. E mesmo na carta aos Hebreus, que não é certa se é do apóstolo Paulo ou não, nós temos uma advertência no sentido de lembrarmos dos nossos guias espirituais, daqueles que nos trazem a palavra, daqueles que são os responsáveis espirituais e de algum modo são utilizados como instrumentos da graça de Deus para abençoarem a igreja. Havendo, portanto, necessidade, especialmente dessas pessoas que têm entregue as suas vidas para a comunicação do Evangelho e ajudarem a outros, comunicando a eles bênçãos espirituais da parte de Deus, nada mais legítimo e correto e justo que aqueles que são beneficiados por isso possam socorrer, quando há necessidade, aqueles que foram os seus beneficiadores, aqueles que foram usados como instrumento da graça de Deus nesse sentido. Que Deus nos abençoe e que pela misericórdia e graça dele nós aprendamos com o exemplo da igreja nova, daquela nova igreja ali na cidade de Antioquia. Deus coloque no coração liberalidade e disposição para socorrer a outros, como indivíduos, como igreja, de acordo com a necessidade e de acordo com as possibilidades, com os recursos que Deus coloca à nossa disposição. Assim o Senhor Jesus fez. Ele veio a esse mundo não para ser servido, mas ele veio a esse mundo para servir. E ele é o profeta verdadeiro. Ele é aquele que revela Deus como nenhum outro profeta pode revelar. Ele é aquele que revelou os mistérios de Deus como nenhum outro profeta humano jamais pôde revelar, porque ele é o profeta final. Ele tem a última palavra. Quem vê a Jesus, vê a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu peço